Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 2, o nosso tema é quem era Jó. Nós vamos ver, meus irmãos, nessa lição, quem era Jó, essa figura que nos faz assim, nossa, que homem, que tanta fé, que obediência, que paciência. Mas, irmãos, ele era um homem igual a mim, igual a você, feito de carne e osso. Porém, ele tinha um compromisso com Deus, ele tinha uma visão de Deus, ele queria se aproximar de Deus. Então hoje nós vamos ver quem é este homem. Textual: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Esse homem era exatamente o que está escrito no Jó, capítulo 1, versículo 1. Ele era um homem temente, ele era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Essa era a identidade dele, irmão. Essa era a identidade, essa era a bandeira que Jó carregava. Verdade prática: quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca da sua integridade. Mais uma vez, quem testemunhou de Jó não foram somente os homens, porque os homens, quando foram falar com Jó, atacaram Jó. Falaram até que o Jó chegou a roubar dinheiro de criancinhas, irmãos. Vê se pode uma coisa dessa. Mas quem atestou Jó, quem testemunhou acerca de Jó, foi o próprio Deus. Quando os homens falarem mal de nós, tem um Deus todo-poderoso que vai nos honrar poderosamente. Mas não é nós que vamos forçar essa honra, é Deus que faz pela sua bondade. Nossa leitura bíblica em classe, que está em Jó, capítulo 1, versículo 1 ao 5, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E aí vai falar do seu gado, e aí vai falar das suas coisas. E diz que e aqui também vai falar que os seus filhos faziam banquetes. O livro vai falar que os seus filhos faziam banquetes, ou seja, ele era um bom pai, ele era um ótimo pai. E o versículo 5: seja, pois que tendo decorrido o turno de dias os seus banquetes, enviava Jó, sacrificava e se levantava de madrugada. Ou seja, ele sacrificava. Ah, nossa, ele já sacrificava naquela época? Sim, ele já sacrificava antes de Deus ter ordenado a lei para Moisés. Jó já sacrificava, já tinha esse entendimento de sacrificar a Deus se porventura os seus filhos tivessem feito alguma coisa. Ou seja, ele era um ótimo pai, um pai zeloso para com sua família. A nossa introdução. O autor sagrado não elabora uma biografia de Jó, mas traça um perfil que diz muito sobre esse gigante da fé. Ou seja, o autor do livro, ele vai traçar o quê? Um testemunho de Jó, um exemplo de homem temente a Deus. É isso que o autor do livro vai retratar, acerca do caráter de Jó. E de que forma também, claro, ele foi injustamente atacado pelos seus amigos. Parte 1. Um homem de caráter irretocável, íntegro, sincero. O caráter define que uma pessoa é de verdade. Ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior. Irmãos, ele era íntegro, aquilo que está dentro. Ele era sincero. E a gente vê que as pessoas são sinceras, mas são sinceras da forma errada. Falam o que não deve na hora que não deve. Mas aqui ele era sincero, ele era íntegro. Era um homem que, claro, tinha seus defeitos, mas a grosso modo, mediante as outras coisas, ele era um homem sincero, era um homem íntegro. Aquele que não tinha repressão, ele era sincero por quê? Porque quando ele tinha quando ele cometia alguma coisa errada, ele tinha sinceridade para se retratar com outra pessoa. Ele tinha facilidade de fazer isso, não ficava tendo que, eu não vou falar, não, mas ele ia lá e falava naturalmente. E diz mais, nesse sentido, os primeiros versículos do livro possuem vários adjetivos que descrevem o seu caráter, como nós vamos ver agora. Reto. Ele também era um homem reto, que no hebraico é yassar. Tem um sentido de alguém justo, direito. Irmãos, ele era uma pessoa íntegra, reta e sincera. Não é quando os outros estavam vendo, não. Quando ninguém estava vendo. Porque reto é quando ninguém está te vendo. Ninguém estava vendo Jó e ele praticava as mesmas coisas como se todos o vissem. Então Jó era um homem reto, ele não se desviava, não era qualquer opinião que desviava a sua atenção e que levava o seu olhar, não, ele era um homem reto.
Na Septuaginta, de acordo com o grego, amém, possui o sentido de irrepreensível. Portanto, o homem de Uz era justo, reto, direito e se comportava de maneira irrepreensível. Ou seja, quando os olhos de as pessoas não estavam vendo, ele sabia que os olhos de Deus estavam olhando para ele e ele continua sendo a mesma pessoa. É assim que nós temos que ser, porque os olhos dos homens não podem estar sobre nós em todo o tempo, mas os olhos de Deus estão sobre nós todo o tempo. Não somente os olhos de Deus, irmãos, mas os olhos dos inimigos das nossas almas também está sobre nós. Temente a Deus e desviava-se do mal. Jó é descrito como alguém que temente a Deus, que desvia-se do mal. Irmãos, e aí que tá. Temente a Deus, ter o respeito para com Deus, se desviando-se do mal. Não importa, como nós já falamos, não importa se alguém está vendo ou se não tem ninguém vendo. Nós temos que se desviar do mal em todo o tempo. Ah, não, mas eu vou ver isso aqui porque ninguém está vendo e não coloquei o que é mal diante dos vossos olhos. E hoje, com a facilidade da internet, a gente pode ter muita coisa acessível que não precisa nem sair do sofá, não precisa nem sair do lugar onde está. Apenas com o smartphone na mão, nós podemos ter acesso a conteúdos que podem abençoar a nossa vida ou acesso a conteúdo que pode demasiadamente amaldiçoar a nossa vida. Então, Jó era um homem que se desviava do mal. Ele sabia que o mal estava ali, ele não passava perto. É assim que tem que ser a nossa consciência. O mal está ali, o que eu vou fazer ali? Vou me desviar dele. Ah, mas não tem ninguém vendo, tá tudo certo, não tem ninguém me olhando, tá tudo certo. Não é assim. Aquele que temente a Deus é que nem um homem que é casado. Se ele respeitasse verdadeiramente a sua mulher, não trairia a sua mulher nem em pensamento, nem com atitudes. Então o homem, Jó, era um homem temente a Deus, porque respeitava a Deus e não traía a Deus por nada. Irmão, cometer pecado, equívoco, erro, nós podemos cometer e estamos sujeitos. Mas fazer uma coisa de caso pensado e não medir as consequências e achar que tudo tem que ser do meu jeito, aí fica difícil. Mas vamos lá. Na parte 2, um homem sábio e próspero, um conselheiro sábio. Há pessoas ricas que não são sábias. Há pessoas ricas que não são sábias, mas na maioria e há pessoas ricas que são sábias. Mas na maioria das vezes as pessoas ricas não são sábias, são tolas. Ah, então o pobre é sábio? Às vezes também não, meus irmãos, porque o que faz a pessoa ter prosperidade não é aquilo que está fora, mas sim aquilo que está dentro. Saber valorizar o que tem, saber usar as coisas que tem, saber agradecer o que tem. É claro, a prosperidade, a gente vê que a prosperidade lá fora, como a gente vai ver aqui um homem próspero, né? Nossa, mas aqui a sabedoria que ele está falando aqui era um conselheiro sábio, ou seja, ele aconselhava outras pessoas. Não era aquela questão do marketing, né? Eu vou dar um mau conselho para ele porque meu negócio cresce, o dele afunda e eu continuo no topo. Não, ele era um conselheiro sábio, ele aconselhava com sabedoria. E ainda diz mais, ele foi um homem sábio, rico e próspero, que é o que a gente vai ver mais. A Bíblia afirma que Jó era maior do que todos os do Oriente. Irmãos, não somente em riqueza, mas em sabedoria. Por quê? Porque da forma que nós vemos que ele educava os seus filhos, da forma que nós vemos que ele se portava com os seus filhos, do jeito que daquela situação que ele estava, naquela dificuldade que ele estava, ele conseguiu com sabedoria ainda dar respostas para os seus amigos, sem xingá-los, sem maltratá-los, mas sim debater com eles acerca de teologias, se a gente fosse colocar assim. Nós vemos que ele era um homem muito sábio, porque foi 4 contra 1. 3 homens mais velhos, no caso do que aquele que era mais novo, que foi o último a falar. Mas a gente vê que ele era um homem sábio. Um homem próspero. O homem de Uz não era apenas rico, mas sobretudo próspero. Ele não só tinha mera riqueza, ele era próspero dentro de si. Como nós já falamos, sabia valorizar aquilo que tinha, sabia valorizar aquilo, cuidar daquilo que possuía. E depois que Deus tirou, aí que nós vemos um homem próspero. Depois que Deus permitiu que tudo foi tirado, nós vemos que a sua prosperidade não foi... A prosperidade foi atacada, a prosperidade foi tirada de fora. Mas a prosperidade de dentro, que é aquela que permanece para sempre, essa nós só podemos perder se nós a entregarmos. Deus, essa prosperidade que nós temos dentro de nós, Deus não tira de nós. Quem pode tirar de nós, quem pode fazer essa entrega, somos nós mesmos que entregamos.
Agora de fora, meus irmãos, o ladrão rouba, a traça corrói. E aí, nós vemos que isso foi tirado. Mas a prosperidade de dentro, agora Jó tinha certeza da sua vida, essa não foi modificada. Uma prosperidade baseada no ser. Jó, portanto, possui um grande patrimônio e uma bela família. Sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre ele e sua família. Uma prosperidade baseada no ser. Aí a gente vai entrar na questão da família. A sua família era próspera. Porque o seu relacionamento... Irmãos, 10 filhos, irmãos. 10 filhos. Se 2 filhos às vezes não se dão, imagina 10. E eles se banqueteavam juntos, faziam festas juntos, e estavam sempre juntos. É difícil, irmãos, uma família que tem 10 filhos que está sempre junto, meus irmãos. E esse banquete, claro, deveria ter as suas coisas, mas tavam, a maioria do tempo estava sempre junto, sempre junto. E Jó tinha a sua prosperidade também, era a sua família, que ele sacrificava antes, se porventura meus filhos pecarem contra Deus, o sacrifício já está aí para cobrir esses pecados. Parte 2, um homem sábio, já falei, agora aqui, até me perdi aqui. Parte 3, um homem de profunda piedade pessoal, um homem dedicado à família, aquilo que nós já falamos. Irmãos, o homem, para acontecer, para ele ter essa prosperidade dentro da sua casa, às vezes a gente pensa que prosperidade é dar um baita de uma vida luxuosa, se a criança for pequena dá brinquedos caros, adolescente dá telefone caro, dá roupa cara. Irmãos, prosperidade, é claro, isso é riqueza, isso é bom, você ter condições, é bom, mas isso, se seus filhos não tiverem aprender a prosperidade com o pai, eles não vão valorizar nada disso. Porque a maior prosperidade que o pai pode dar para os seus filhos é o seu tempo e a sua atenção. E Jó dava o seu tempo e a sua atenção para os seus filhos. Quando ele estava trabalhando, provavelmente estava em casa com a sua família. E os seus filhos só não estavam com ele quando a gente vê que eles estavam em banquetes ali, que eles estavam reservados entre eles. Porém, nós vemos que Jó era um pai exemplar. Era um pai que dava o exemplo aos seus filhos. O que falta a muitos de nós, eu tenho 2 filhas, o que nós temos que buscar, e às vezes o que falta para nós, é dar exemplos melhores para nossas filhas. Porque a gente às vezes fala o que não deve perto delas, age da forma que não deles ou delas, age da forma que não deve. Mas a gente tem que melhorar cada vez mais isso. Cada vez mais. Agora eu casei, não posso... Irmãos, agora tem filho ainda, casou, já é mais estreito. Teve filho, é mais estreito ainda. Eu posso fazer nada, tem filho, tem que dar atenção para o filho, tem que dar atenção para a família. E Jó, ele fazia isso. Um homem de moral, agora a parte 2, um homem de moral e piedade. Jó foi um homem que possuiu uma forte moralidade, uma sólida espiritualidade. Além de seu caráter irretocável, o texto deixa claro que tinha uma vida piedosa. Por que nós vemos que Jó foi um homem piedoso? Irmãos, a gente vê que você já está numa pior. Eu acho que a maior dor de Jó não foi perder as riquezas, não foi perder a saúde, foi perder os filhos. Já está sem filho. Perdeu tudo. Eu não vou nem medir as riquezas, meus irmãos. Mas perdeu o bem mais precioso que o homem possui, depois de, claro, a presença de Deus, que é a sua família. Ele perdeu a sua família. E aí Deus vem e ainda permite que seja tocada a sua carne. E ainda ele consegue ainda tratar os seus amigos com respeito. Irmãos, esse homem é muito piedoso, porque a gente não teria essa paciência. Então nós vemos que às vezes a gente começa a entrar, se colocar no lugar de Jó, se colocar no lugar do personagem Jó, se a gente pode colocar assim, e começa a pensar, e se fosse comigo, o que eu faria? O que eu faria? Porque às vezes a gente acha que quando Deus permitiu que Jó foi provado, Deus falou, olha, se você for provado assim, quando chegar lá no final, depois que você passar por tudo isso, eu vou te dar tudo em dobro, tá? Pode ficar tranquilo, vai ser tudo em dobro e vai ser tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo. Deus não falou nada, Deus apenas permitiu que Jó foi provado e no final Deus deu tudo em dobro. Deus não falou nada para ele que dá tudo em dobro, ele não foi na casa do profeta para perguntar o que estava acontecendo, não foi fazer uma análise espiritual, não. Ele apenas confiou em Deus. Ele apenas confiou em Deus e ainda mais,
ele perdoa os seus amigos, porque a gente vai ver, meus irmãos, que os amigos dele, mas não era amigo, esse amigo... Não, meus irmãos, eu creio que era amigo dele, porque quem vai visitar um cara doente que já está na pior, e ainda vai lá, às vezes os inimigos querem ver a gente na pior, mas a gente vê que a Bíblia fala que era amigo, então eu creio que eram pessoas, mas aí tiveram uma concepção, um conceito errado acerca daquilo que Jó estava passando. Um homem de vida consagrada. A piedade de Jó estava evidente no cuidado espiritual que ele tinha com os filhos. A gente vê que mais uma vez, ele sacrificava para os filhos antes dos filhos pecar. Se porventura meus filhos pecar, olha, a oferta, o sacrifício já está aí, né, Senhor? Já está o sacrifício aí. Então Jó era um homem reto e íntegro. Jó não tinha defeito? Claro que tinha, meus irmãos. Porém, ele se esforçava para ter qualidades. Ele se esforçava para agradecer a Deus. Ele se esforçava para melhorar cada dia mais a sua vida na presença de Deus. Essa é a diferença. Ele fazia e dava o seu melhor para que o nome do Senhor fosse glorificado. É aí que é a diferença. Por quê? Porque ele se esforçava, meus irmãos, e ele sabia perdoar na hora que tinha que perdoar, e ele sabia agradecer na hora que tinha que agradecer, ele sabia fazer exatamente no momento que tinha que ser feito. Amém? E a nossa conclusão. Destacamos 3 aspectos importantes acerca da vida de Jó: caráter, prosperidade e piedade. Só compreenderemos devidamente a vida desse gigante da fé do Antigo Testamento a partir dessa matriz. É possível que alguém seja rico, mas não possua caráter algum. Da mesma forma é possível que alguém possua valores morais, sem contudo esboçar piedade alguma. Todavia, ninguém terá um caráter irretocável, não apenas fragmentos ético-morais, prosperidade, não apenas posses, piedade, não apenas religiosidade, senão conhecer a Deus na intimidade. Jó era assim, íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Esse era Jó. Amém, meus irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal está convidadíssimo a assinar. Que Deus te abençoe e você... Se compartilhar este vídeo, vai ser uma bênção para todos nós e para outras vidas. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.